Graça e paz a todos, bem-vindo ao nosso canal Voz Divina e estamos aqui com o programa My Testimony, o meu testemunho, e com o vosso apresentador Hortêncio Baera. E antes de mais nada, quero pedir para se inscreverem no nosso canal e seguirem o canal e Deus vos abençoará ricamente. E hoje estamos aqui com o apóstolo Miguel Júnior. E antes de mais nada, vou pedir a ele para fazer uma oração para Deus abençoar esse nosso encontro, a nossa entrevista. Amém. Muito bom dia. Antes do programa, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos a orar agora Amém. Para este programa Voz Divina e no espaço de My Testimony, a qualquer pessoa que está assistindo através dessa plataforma, que seja tocado, e estamos a orar para Moçambique, estamos a orar para esta nação, estamos a orar para o povo, Amém. estamos a declarar certas situações do nosso país, calamidades Amém. que assolam e afetam esta nação, que em nome de Jesus, que oramos para a nação, oramos para o presidente, vossas excelências, e todas as coisas que o Senhor determinou que o seu tempo e a sua estação para esta nação aconteça. Nós oramos, meu Deus, que este programa, eu oro exatamente para esta TV, Amém. que toque não só a mim, mas que toque almas de muitas outras pessoas que nos assistem, especialmente você que estará acessando neste programa, que Deus toque você e que seja capaz para também partilhar com as outras pessoas que precisam de receber. Que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe este canal e que seja bênção para as nações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, apóstolo. E estamos aqui num seminário também de liderança, pelo que eu entendi, na Igreja Ministerial Geração de Jesus Cristo. E o pastor pode, pelo menos, nos falar um pouco sobre esse seminário que estamos aqui a presenciar. Sim, o seminário que nós temos, estamos agora, nesse momento que está a passar, é um seminário focalizado para líderes e pastores, que nós chamamos os pequenos Timóteos, dos quais têm se levantado neste momento, nesta geração. É verdade, precisamos de líderes e, acima de tudo, líderes tementes a Deus. A Bíblia já disse que quando os justos estão a governar, a cidade se alegra, uma nação também se alegra. Então, nós estamos gratos pela iniciativa de orar e tentar criar e formar líderes que vão fazer o papel de Josué, de Moisés e muitos outros que temos visto como exemplo na Bíblia. Isso é muito gratificante. Eu gostaria de saber como que o apóstolo, nesse caso, chegou aos pés, né, de Jesus Cristo, como que se entregou a Deus. Para começar, na verdade, muito obrigado. É uma conversa muito interessante que levaria-nos muitos minutos para falar a respeito disso, mas basicamente vou nas questões que são focos. Okay. Primeiro foi que eu recebi a Cristo longos anos atrás, e que através da sua palavra eu fui impactado, e através da palavra dele eu fui ressuscitado de novo da morte para a vida, e com esperança da vida eterna. E sendo desse jeito, eu senti dentro do meu coração um grande chamado para servir esta nação, especialmente focalizado para não só o povo da minha região, mas também para pessoas que na realidade já tiveram momentos de vidas difíceis, já enfrentaram situações e nunca conseguiram uma solução, sabendo que na realidade existe uma solução no mundo em que nós vivemos nos dias de hoje, que é Jesus. Depois desse momento, eu recebi de novo o seu chamamento para continuar a servir. Antigamente, antes de servir aqui, eu já fazia umas outras coisas na minha vida, e que senti o chamado era muito mais forte do que as coisas que eu fazia na vida. E sendo esse chamado, hoje eu plantei, Deus me ajudou a plantar certas igrejas nesse tempo, ano 2000 e 2007, e hoje, desde 2007, temos uma média de cerca de 200 líderes
que estão a funcionar dentro deles, que se dividem em várias faixas da sua denominação e a sua área de atuação. Então, é um chamado que Deus colocou no meu coração e que hoje eu creio que está a tocar a vida de muitas pessoas. Obrigado. Amém. Parece que já respondeu a questão que eu ia colocar e, na verdade, eu ia perguntar em que momento na sua vida recebeu a chamada do ministerial, creio que é assim como se diz. Então, em que momento da sua vida teve a certeza que deveria servir a Deus? Sim. E como isso aconteceu? Na verdade, eu não tinha certeza, porque para mim, servir a Deus é a coisa que nos tempos eu pensei que era para fracos. Para mim, servir a Deus, eu pensei que era alguma coisa que só tinha um grupo específico que poderia fazer, porque não estava mencionado nos planos da minha vida. Porque sim, eu pensei que para ser pastor era uma categoria muito mais pobre que existe, ou ser um apóstolo, eu pensei que era uma das coisas que não iria te ajudar a chegar a nenhum lugar, mas não percebia que não se dava questão só de querer ganhar, dava-se a questão de ter espaço um dia para poder chegar e se encontrar com Deus, próprio verdadeiro Criador. O meu chamado foi muito simples, como eu expliquei de antemão. Eu fui salvo no ano de 1990 e 97, fui salvo em 1997. Eu resisti muito à chamada, porque não Nesse era... tempo eu não pensava. Chamada, é verdade, na chamada. E em 2000, no ano 2000, hoje nós convidamos o nosso pai também, o meu pai na fé, alguém que me convidou, me levou para conhecer a Cristo. Amém. Foi no ano 2000 eu comecei a trabalhar, e no ano 2005 eu fugi de novo, me envolvi a outras atividades que não quero mencioná-las aqui. Sim. E depois, no ano 2007, eu senti que o chamado era muito mais forte em relação aos anos anteriores. Eu senti que Deus me chamou, não só por sentimento. No lugar onde eu estava, eu tive visitação. Eu tive uma visitação de anjos. Eu vi uma visitação, por incrível que pareça, eu tive essa visitação, porque para mim a incredulidade era muito forte ainda depois de ser salvo. Por causa disso, eu tive essa visitação numa noite enquanto eu dormia. Isso foi no ano 2007. A partir daquele lugar eu tive muitas perguntas sobre mim, mas depois de alguns meses eu me senti que eu já estava a fazer a obra de Deus. E até agora. Que bom. Amém. Nós sabemos que os pastores têm o papel de liderar o povo de Deus. Então, são líderes. E neste contexto, como que o apóstolo, neste caso, ia dizer o que significa para ti liderança, ou o que é um bom líder, quais são os princípios de um bom líder, dizer que este aqui é um bom líder? Olha, na verdade é muito complicado fazer uma análise física, porque só Deus é quem pode determinar uns bons líderes, porque a liderança cada um analisa de acordo com as suas expectativas, praticamente. E no conceito de liderança mesmo, cada universidade ou a academia define liderança do seu estilo de pensamento. Para mim, eu não diria que existe um bom líder deste jeito ou aquele jeito, mas Deus chama as pessoas para liderar de suas diferentes formas. Vamos ver na Bíblia, encontramos Moisés. Moisés, nós entendemos que ele era um líder, e que a sua liderança, ele era um líder, um lado ele tinha lado bom e ele tinha lado mau. Ele era uma pessoa muito nervosa e também era uma boa pessoa. E vimos muitos outros líderes da Bíblia também, que era muito bom. Vimos Abraão era um líder manso. Vimos diferentes estilos de líderes dentro da Bíblia, que hoje nós, se tentamos analisar o estilo de líder, qual é bom, qual é mau, às vezes vamos errar, porque é Deus também que usa as pessoas, que às vezes é uma má pessoa, mas é um líder. Talvez pode ser de mal, deve ser de bom, e ele pode ser até de mal para ser um líder, para fazer coisas boas. E muitas das vezes olhamos o mal porque é a única maneira de... O mal vem para o mal, mas às vezes é o mal que vem para o bem, como incrível que parece. Só para mim, eu dizer, para responder a pergunta aqui, como analisaria um bom líder, é muito difícil, é algo relativo, porque muitas das vezes tem nada a ver com a inclinação da área, mesmo no corpo de Cristo, porque vimos que o corpo de Cristo, as suas áreas são várias, é um corpo e tem várias diferentes áreas em que são relativos os estilos de trabalho. Mas eu creio que um bom líder seria aquele que ama Jesus e faz conhecer o seu Senhor como Salvador e não se envergonha de Jesus, e ele quer que Jesus seja conhecido em todo mundo. Esse eu diria que este seria um bom líder. E tirando as palavras do próprio Jesus Cristo, em Marcos 10, 45, ele falou com os discípulos, dizendo que eles não poderiam
fazer o tipo de liderança que existe no mundo, eles tinham que ser diferentes. Ele disse, entre vós não serão assim, e aquele que quer ser o maior entre vocês deve se tornar o servo, porque o Filho do Homem não vinha para ser servido, mas ele vinha para servir. Com Então, certeza. eu me espelho muito nesse texto e acredito que um bom líder é aquele que se dá para as suas ovelhas, Exatamente. que dá a sua vida para as pessoas. O Jesus Cristo era um homem grande, podemos dizer, era um ser divino. E a própria Bíblia diz em Filipenses que ele, mesmo sendo igual a Deus, ele se humilhou, Exatamente. se tornou um servo para servir aos outros. E é algo que hoje em dia, muitas vezes eu vejo que os líderes, em vez de servir, querem ser servidos, né? Mas isso foi o meu acréscimo, né? Exatamente. O contexto. O apóstolo pode nos contar um cenário na sua vida onde entrou em choque, ou um cenário que foi muito difícil de ultrapassar, de gerir, que talvez afetou o seu ministério, talvez colocou em causa a sua família. Um momento muito difícil na vida, como um líder. Sim, para começar, na verdade, eu sou um testemunho, né? Porque Deus me tirou de muitas situações. Eu estava envolvido nas drogas, estava envolvido em ações indecentes que provavelmente hoje, quando eu sinto para trás, eu reparo para anos atrás, eu acho que eu não merecia estar aqui onde eu estou. Porque a minha vida foi uma vida de mundanismo, em português do dia de hoje. Sim, sim. E quando Cristo me visitou, eu tornei-se uma pessoa muito diferente. E a outra questão que são traumas da vida é que já passei muitos traumas que talvez não me recordo todos eles, mas esta é a coisa que marca meu coração e eu testemunho a Deus, por isso que esta é a razão que eu estou pregando, esta é a razão que eu estou falando para as outras pessoas e crendo que onde eu estava no passado e eu onde estou hoje, eu não mereço estar onde estou. Exatamente. Há bens que adquiridos na minha vida, há posições adquiridas na minha vida, não era para mim. Mas eu quero até que todo mundo saiba que, na verdade, Deus, Jesus Cristo, Ele tira do lugar onde você estava e Ele coloca você no lugar onde você não merecia. Traumas já teve muitos na minha vida, depois de conhecer a Ele, mas eu não me inclinei nelas, porque eu teve a primeira experiência onde Ele me tirou até hoje. Sim, sim. Isso. Sim, eu perguntava especificamente para descrever um momento da vida específica. Pode ser que uma vez, pode ser desse jeito, que eu estava viajando com esse trabalho e que eu saía de uma estrada e estava numa mototáxi. Era na estrada que liga a cidade da Chimoio e vai para a cidade da Beira. Enquanto eu estava exatamente nesse ano, enquanto eu vinha de mototáxi, vinha de trás um carro. E esse carro estava exatamente paralelo com a moto onde nós estivemos. Eu não sei como. Não sei como. O carro veio, ultrapassou onde nós estávamos. Não ultrapassou. Eu só sei que eu vi que o carro não tem explicação. São milagres. Eu não tenho explicação. A única coisa que eu sei é que o carro quebrou o vidro, o espelho do lado. Partiu todo ele espelho. E a única coisa que se aleijou, o homem que segurava a moto, aleijou-se simplesmente um pouco na ponta da mão. E aquele carro parou daquele lado. Esse é um testemunho sério. Aquele carro parou. Aquele homem disse, eu não quero problema com ele. E ele não parou para reparar trânsito e ele saiu da estrada e foi ao outro lado. Mas acredito que nós estivemos na beira da morte. Não tínhamos outra coisa. E esse testemunho é muito recente. Estivemos na beira da morte e eu senti que a morte estava lá. Mas eu senti que a única coisa que eu vi é que aquele carro quebrou. Nós só tínhamos 2 rodas. E ele tinha 4 rodas. Imagina. Estivemos na estrada principal. Com toda a evidência de nós morremos naquele lugar. Então, esse é um testemunho muito forte para a minha vida. E eu louvo e agradeço a Deus por esse milagre que Ele fez na minha vida. Pois a Bíblia diz que Deus é o nosso libertador, Ele nos livra das calamidades que nós enfrentamos como crentes, como irmãos em Cristo. Agora, dentro da igreja, como líder a dirigir uma igreja, um ministério, quais são as situações ou uma situação específica que já enfrentou como líder dentro da igreja, um conflito, algum desentendimento, alguma situação que não foi muito agradável,
e talvez como homem Hum. te afetou emocionalmente. Hum. Gostaria de Já, saber. já teve, há 2 anos atrás, temos uma das que chamamos branch, Yeah, um ramo. um dos ramos, Sim. em que nós tínhamos pastores Ok. locais. Um dos pastores, ele cresceu, era jovem, e nós preparamos ele para o ministério Ok. e fomos pregar a área em que nós tínhamos cerca de 180 pessoas participavam lá, o culto, Ok. e que por um dia houve uma rebelião Ok. da igreja, e que isso, provavelmente isso é o que, não sei se é comum, houve uma rebelião na igreja, e eu lembro-me que o jovem, ele veio até me gravar em secreto, sem eu poder perceber o que ele estava me gravando. É verdadeiro isto. Ok. Ele chegou na minha casa e ele fez gravação. Quando nós fomos para a igreja, ele já tinha arrumado a gravação como evidência Ok. que eu não estava feliz com a igreja. Uhum. E ele, quando chegou na igreja, ele já tinha arrumado todas as coisas. Imagine, ele levou aquele problema, ele provou que eu era um líder mau, e que eu não prestava, e que era um líder manipulador, e que era um líder aquilo que ele Yeah. colocou, e que naquele instante ele levou toda a igreja, todo o povo, Yeah. levou Muito triste. todo o material que nós tínhamos, levou todas as cadeiras que nós tínhamos, e inclusive estragou todo o investimento que nós colocamos naquela Que igreja. situação. E ele fez separação da igreja e cortou-nos diretamente da igreja. Tirou as pessoas. Yeah. Muito triste. E como que o apóstolo conseguiu ultrapassar esse Na momento? realidade, a parte, todo líder é carnal. Uhum. A carnalidade levantou e era muito forte. Foram momentos de emoção muito difíceis para a minha vida. Já imagino. São momentos que muito investimento que você tem, Sim. treinamento que você tem, e o jovem de repente chega lá porque não sei o que ele percebeu, cortou a igreja e dividiu a igreja. Uhum. Bem, a igreja não toda, mas a ramificação. Sim, Como sim, nós sim. confiamos que ele é pastor, Sim. levou toda a equipa e tudo que era de instrumento e ele foi-se. E eu oro que, não, com mágoa eu fiquei, na verdade, por um tempo, fiquei muito magoado, porque muito investimento, muito amor, muita dedicação, e até cortou comunicação com as pessoas que nós tínhamos. Não fala com ele, não fala com ele, ele é mau, não fala com ele, nem tempo para falarmos com as pessoas. Acho que podia fazer a questão de Pedro, quando perguntou Jesus quantas vezes devo perdoar, Exatamente, né? exatamente. Foi muito difícil. E quanto tempo levou para ultrapassar na essa verdade, situação ou perdoar a pessoa? Na verdade, para mim, eu não quero mencionar aqui o tempo, mas Sim. ficou muito tempo magoado no meu coração. Okay. Eu acho que pode imaginar que é um grande trabalho que as pessoas fazem. Claro. Muitas coisas já aconteceram, mas já acima de tudo é que Jesus me curou e eu estou livre da situação, eu estou muito liberto. Acredito que as pessoas estão seguras e as pessoas vão para o céu. Muito bom. Já sabemos que na oração de Jesus, ele diz: perdoa-nos os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os outros. Exatamente. Então, isso é muito bom de lembrar. Agora, qual é a história de Deus que o apóstolo conta para as pessoas? Alguma história, um testemunho sobre Deus que pode contar para fortalecer as pessoas que estão assistindo o programa? Olha, no reino de Deus, pelo que... a história real eu não tenho muita história, porque a própria Bíblia contém história. Sim. Mas alguma coisa me inspira dentro da palavra de Deus. É muito na questão de Abraão, no livro de Gênesis capítulo 12. Okay. Como Deus cruzou com Abraão, como Abraão ele era, onde que Abraão saiu e até o que Abraão fez. Amém. Porque a vida de Abraão, nós vimos, ele era um caldeu, filho de Nu, ele não tinha muitas condições. Aliás, Abraão era rico, foi chamado na posição de rico, mas uma coisa era a idolatria. A vida da idolatria que Abraão vivia com seus pais. Mas acredito que Deus visitou mesmo ele no meio da idolatria. Deus visita Abraão no meio da idolatria. E ainda Deus dá uma promessa. E Deus disse: sai da tua casa, da terra de seus pais. E acima de tudo, o que Deus disse, o que Deus colocou lá: vou te abençoar e vou te fazer famoso e vou te fazer mais, a sua semente, a sua descendência será abençoada. Sim, neste momento eu gostaria de saber quais são os homens de Deus que o apóstolo tem se inspirado neles, porque sabemos que todo homem de Deus tem um certo homem de Deus ou mulher de Deus que o inspira, influencia na sua maneira de ministrar e de liderar com as pessoas. Então,
leadership style, o seu estilo de hum, liderar, né? Então, neste caso, eu gostaria de saber como tem sido com o apóstolo. Muito obrigado. Eu me inspiro muito. Primeiro, me inspiro no meu pai na fé, que eles não estão aqui, Sim, são de East África. sim. E meu pai é de Burundi e a minha mãe de Tanzânia. Ok. Recentemente até que eu casei lá, por causa até de inspiração, eu casei lá. Ah, eu me inspiro assim tão abertamente no mundo dos outros, mas principalmente os homens de Deus que pregam com fogo, que pregam com profecia, que traz a palavra de cura e a palavra de esperança. Amém. Também me inspiro com os outros homens de Deus, porque é relativo, porque Sim, cada sim. dia que nós estamos, vimos novas e novas novidades. Sim. Me inspiro nos outros lugares, como o Prophet Bushir, Humbert, Angel, como TD Jakes, e muitos outros homens de Deus que nós temos visto que têm falado e que têm trazido palavras de inspiração para a nossa geração. Muito bem. Agora nós já estamos no fim do nosso programa, My Testimony, e Sim, gostaria que o pastor deixasse suas últimas considerações, uma palavra de esperança para o povo, uma palavra de bênção. Para as últimas considerações, para você que me assiste, ou você que vai assistir essa gravação em qualquer momento, para mim, eu reparo o relógio de Deus muito com velocidade. Reparo o relógio de Deus no mundo profético. Deus está falando com as pessoas em que nos dias de hoje não parece ser algo verdadeiro, porque vivemos nos dias de hoje como nos dias de Noé. E nós vivemos em dias em que a situação do tempo não está nada bom. Se olhares para a situação de não só Moçambique, pode ver Ucrânia com Rússia, pode ver Moçambique, guerras em todo lugar, pode ver ciclones. No nosso tempo nós temos em mais ou menos no intervalo de 3 a 3 meses que nós temos ciclones, em que a situação, existe uma comunicação que provavelmente não é verbal, é uma comunicação através de sinais. E Jesus falou no livro de Mateus 24 que nos últimos tempos acontecerá isto e lá. O meu conselho, seja quem vocês for assistir esta gravação, é que pense bem a situação onde você está a viver, como você está a viver, e tente dar sua mão ou seu corpo para Jesus e voltar para Ele e aceitar a Ele como seu Senhor suficiente para a tua vida. Porque os tempos que nós vivemos, as horas estão muito poucas. Então, o que você tem de fazer é parar exatamente e refletir com todo o coração e olhar onde você está e tomar uma decisão em voltar para Deus. Para toda a geração, não tem mulher, não tem jovens, não tem adultos, todos nós precisamos olhar este tempo que está mal e precisamos voltar para Deus. Esse é meu conselho, especialmente como o canal de Deus, onde quer trazer a verdade de Deus e que as pessoas deverão pensar agora que estamos na hora e no tempo de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, apóstolo. Amém. Esperamos também ter em outro momento, se Deus assim permitir. Eu agradeço. É assim como terminamos o nosso programa My Testimony. Estávamos aqui com o apóstolo Miguel Júnior. E quero apelar a você mais uma vez para seguir o nosso canal Voz Divina e o nosso programa também My Testimony. Eu sou o vosso apresentador, Hortêncio Baera. Até a próxima. Deus vos abençoe ricamente.